Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e hoje a gente vai conversar sobre a cadeia produtiva no esporte. Os objetivos, então, é a gente aprofundar esses elementos da cadeia produtiva no esporte, falar do sistema de valor relacionado a essa entrega que acontece no esporte e falar de interferências na gestão esportiva, que também estão arraigadas dentro dessa cadeia. E para a gente entender um pouco, então, dessa conformação dentro do meio esportivo, né? Não tem uma data precisa do início do marketing esportivo, mas o marketing esportivo acompanha a história e o esporte é uma coisa bastante antiga, então é um produto da sociedade. A gente tem relatos, né, da presença, por exemplo, de patrocínio em eventos desde o Império Romano, e a gente tem até isso possível de ser visualizado, né, ilustrado por meio de filmes como O Gladiador. E na Idade Média tem um outro filme também, que é O Coração do Cavaleiro. Fica a dica aí de um filme para vocês, mostrando o quão antigo é essa cadeia, né, dentro da discussão do esporte no mundo, né? Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, com relação ao marketing esportivo, ele visa atender uma necessidade ou um desejo, né, de consumidores esportivos, que a gente vai incluir aqui os usuários de produtos ou serviços, os espectadores, os praticantes e as organizações também. O marketing esportivo ele vai acontecer por meio da oferta direta do esporte ou de um espetáculo, né, que é o marketing do esporte propriamente dito. E nós temos também a oferta, né, de algum produto, de algum serviço, né, que ele vai acontecer utilizando o esporte para isso. E aí é um marketing que acontece através do esporte. Mas tudo está dentro da cadeia produtiva do esporte. A gente tem dois autores que tratam bastante do marketing esportivo, que é o Pitts e o Stotler, e eles colocam que dentro dessa cadeia produtiva do esporte, né, existem alguns produtos nessa indústria, né, e entre eles, né, a gente destaca o esporte como um produto de participação, o produto de espectadores, então buscando a venda, né, do entretenimento, equipamentos e acessórios necessários e desejados na área esportiva, brindes usados para promover esportes, eventos esportivos e atividades fitness, instalações para a prática de esportes, né? Atividades recreativas, administração e marketing completos ofertados por empresas e organizações esportivas, serviços legais, financeiros, contratuais e promoções promocionais com atletas, revistas, jornais e tantos outros que estão dentro dessa cadeia. Então, esses produtos eles vão envolver atores que vão estar dentro deste meio. E aí, né, como a gente está falando, então, dessa organização, a gente tem no centro as organizações esportivas e no seu entorno o que a gente chama de organizações satélite, né, que aí vão estar compostos pela mídia esportiva, pelas agências de atletas, agências de marketing, construtores de arenas esportivas, agências de turismo, fabricantes de material esportivo e dentre tantas outras. Especificamente das organizações esportivas, né, elas vão estar lidando diretamente com o produto e serviço esportivo. E a gente tem como exemplos as federações, os clubes, as academias, as consultorias e tantos outros serviços e produtos que vão estar dentro desse escopo de atores. E a gente tem também as organizações não esportivas. Então, dentro dessas organizações vão ter os produtos e serviços que não são esportivos, mas que utilizam o esporte, né, como um meio nesse sentido mercadológico. Eles usam, então, o esporte para se promover, ao mesmo tempo que fomentam e promovem o esporte. Podem englobar os patrocinadores, o licenciamento esportivo e dentre tantas outras matérias aí do marketing esportivo que a gente vai tratar nas próximas aulas. Então, como exemplo, a gente tem a Nike, a T-Libra, a ESPN e tantos outras marcas que são que na sua finalidade trabalham com outro produto, mas que utilizam o esporte para poder ter o que produzir, vamos dizer assim. Aqui tem alguns exemplos, né? Então a gente tem como organizações esportivas, desde organizações mais formais, né? Como a própria NBA, o Barcelona ali, mas nós temos também organizações menores, regionais, né? Que estão em territórios menores, mas que fazem da sua entrega principal
um produto ou serviço relacionado diretamente ao esporte. E a gente tem também as organizações não esportivas, né, que elas vão utilizar o esporte como um meio de vender, vamos chamar assim, ou de fazer a movimentação mercadológica na sua área. Então, botei ali como exemplo cadernos, frigideira e tantos outros, né? Fórmula 1, no caso da Fórmula 1 aqui a gente tem um esporte, nós temos a Red Bull ali como patrocinadora, né? E aí no caso do Barcelona a gente tem a Nike e por aí vai, né? Então são organizações que não são esportivas, embora às vezes elas tenham até são bem fortes no meio esportivo de tanto que elas fazem isso, tá? Mas elas utilizam, na verdade, o esporte como um meio para divulgar e vender o seu trabalho. Nessa cadeia produtiva, então, a gente tem dois tipos de agente, tá? Os agentes ligados à produção do esporte e os agentes ligados ao consumo do esporte. Nos agentes ligados à produção do esporte, né, eles são aqueles que são responsáveis pelo controle, pela organização, pelo comando, né? Então, eles fazem a coisa acontecer de uma maneira organizada, né? Eles têm um potencial de fiscalização, de fazer acontecer seguindo algumas normas, né? Regulamentos, regras, possuem uma hierarquização mais clara, né? E eles podem existir também especificamente em algumas modalidades específicas, mas não todas necessariamente vão ter. E nós temos os agentes ligados ao consumo do esporte. Então, ele é composto por vários clientes, né, ofertado pelos agentes produtores do esporte, e eles acontecem de maneira muito dinâmica, muito orgânica. Então, a gente tem quem produz, a gente tem quem compra, a gente tem o que é transitado de um ator para o outro, e tudo isso cria, né, essa cadeia de movimentação de produtos e serviços na área do esporte, né, com esses agentes ligados diretamente ao consumo do esporte. Aqui uns exemplos dos agentes ligados à produção do esporte. Então, a gente tem, por exemplo, né, a Justiça Desportiva, que ela é composta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, depois o Tribunal de Justiça Desportiva, depois as comissões disciplinares, né? A gente tem, por exemplo, também o sistema CONFEF-CREFES. Então, no sistema CONFEF-CREFES, a gente tem no topo o Conselho Federal de Educação Física, a gente tem os 21 CREFES ali no meio, e abaixo dos CREFES, né, que passam pela sua fiscalização, pela sua regulamentação, as academias, as consultorias, enfim, todas as ofertas formais, né, dentro da área esportiva, da atividade física e do lazer. Então, essa cadeia produtiva do esporte, ela é aqui que a gente vai ter os responsáveis nessa área que são ligados à produção do esporte, responsáveis pelo controle, pela organização e pelo comando, né, da forma como tudo acontece. Aqui tem mais alguns exemplos. Então, a gente tem aqui Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro, a Confederação Brasileira de Esporte, as federações estaduais. Aqui nós temos a FIFA, a CBF, a Federação Catarinense de Futebol e os clubes de futebol. Então, a gente percebe que eles estão ligados à produção, eles seguem regulamentação, eles são hierarquizados, né? Eles têm uma forma organizada bastante clara. Falando um pouquinho da sua importância, né? Então, aqui eu peguei alguns recortes. Tribunal Arbitral do Esporte nega recurso e mantém banimento de Ricardo Teixeira. Então, a gente tem decisão de um órgão incidindo diretamente no que vai acontecer dentro do esporte de alguma forma. Falsos personal trainers são indiciados por exercício ilegal da profissão na Grande Vitória. Aqui, então, mesma coisa. Aí a gente tem uma ação do CREF, né? Do CREF local. STJD intima Mano Menezes a depor o caso de injúria racial. Ciclismo brasileiro tem 33 suspensos na tentativa de se livrar da praga do doping. Então, aqui a gente tem também uma questão ética que acaba sendo filtrada, né, por essa peneira de uma cadeia de agentes ligados a essa produção do esporte que consideram a regulamentação. Então, eles têm uma fundamental importância porque eles estão fazendo esse controle, né, e deixando o esporte da maneira mais ética dentro do que é possível. E aí a gente tem também os agentes ligados ao consumo do esporte. Reparem que aqui a gente vai ter um emaranhado de atores, né, de clientes, vamos dizer, desde os clientes consumidores aos produtores. No meio a gente tem os produtos, né, e aí como produtor a gente tem
confederações, federações nacionais, internacionais, os clubes, os atletas e tantos outros serviços que ofertam, né, o esporte diretamente. Como produto, a gente tem o espetáculo, a receita de estádios, programa de fidelidade, direitos de transmissão, cotas de patrocínio, né? Aqui fica muito claro dentro de uma visão assim, de clube, né? De uma coisa maior, mas também acontece no sentido um pouco menor, vamos chamar assim, ou de organizações menores, né? Então, essa cadeia, dadas as devidas proporções, também vai acontecer com um grupo de corrida de uma determinada região. Ele também está dentro como um produtor, né? E o produto vai ser também diferente, mas sempre vai ter essa cadeia de produtor e clientes e no meio que está sendo ofertado. Pode ser um produto ou um serviço. E aí a gente tem também dentro da cadeia produtiva do esporte um ciclo que contempla o esporte, as mídias e o esporte. Então, como é que funciona isso? É cíclico, né? Então, o esporte ele gera uma emoção ali, ele comove as pessoas, né? Com isso, tem uma atração, inclusive, para as mídias começar a passar. Isso movimenta recurso, movimenta dinheiro. Esse dinheiro, esse recurso, né, que está movimentando, ele pode, quando bem utilizado, de maneira estratégica, contribuir para que o clube, ou enfim, para que essa empresa, essa organização esportiva melhore seus resultados, venha a ganhar títulos, que por sua vez vai ganhar mais recursos e vai formar um ciclo virtuoso nesse sentido. Então, nesse ciclo a gente tem, por exemplo, né, o que eu estava mencionando agora, o esporte ele se torna popular, a mídia cobre o esporte que é popular, que atrai telespectadores, espectadores. As empresas e organizações relacionadas usam a popularidade das mídias para divulgar suas marcas, então está relacionado a esses atores. Isso aumenta o patrimônio, né, dessas organizações. Então, os atletas, clubes, centros esportivos melhoram a qualidade da sua oferta porque tem mais recursos. Essa qualidade gera mais interesse de um público de espectador e isso vai girando, girando, girando. E a gente tem esse ciclo que está previsto dentro da cadeia produtiva do esporte. Bom, e quais são os agentes da indústria esportiva interessantes para você, né? Fica essa reflexão, porque a gente percebe que existem tamanhos de agentes diferentes dependendo né, de onde que você se situa e também tem essas duas formas, né? Mas todos, se você pensar bem, dentro dessa cadeia produtiva, tem um papel muito fundamental, né? Não adiantaria a gente ter a oferta de produtos e serviços esportivos organizados de uma forma que aparentemente é interessante se a gente não tem uma regulamentação. Então, a regulamentação e as organizações que estão por detrás ali, fazendo esse comando, elas garantem que a gente tenha um esporte mais ético. Isso aí também é fundamental para uma sustentabilidade dessa cadeia, né? Bom, a cadeia produtiva ela possui dois níveis. Então, a gente tem um nível que é o principal, com atividades diretamente vinculadas à produção do esporte, e um que é de atividades que dão suporte à produção do esporte, né? Então, eles fornecem meios e ferramentas. Se a gente for pensar, né, você vai, por exemplo, numa academia. Nessa academia, a gente tem a oferta da academia, né, para o cliente, né, para o consumidor daquela academia, mas para que essa academia funcione, a gente tem uma série de fatores lá dentro, desde a TV a cabo, daquela TV que está na frente da esteira, né, até um trabalho de manutenção, de limpeza, de higienização. Agora, na época de pandemia, a gente tem percebido que aumentou a frequência disso, né, ar-condicionado, outros serviços que vão fazer com que a qualidade da oferta seja maior. Então, a gente tem aí, aqui eu separei para vocês em dois campos, né, um de práticas esportivas e outro do esporte espetáculo. Nesse exemplo que eu estou falando, né, de academia, consultoria, escolinha, personal, clube, como o principal, a gente teria treinamento, a construção e manutenção da estrutura, o fornecimento de material esportivo, atividades de staff, equipe médica, apoio, e como auxiliar a gente tem a limpeza do local, né, a infraestrutura, a administração, que são aspectos que a sua finalidade não são esportivas tão claramente, mas elas fazem a coisa acontecer da melhor maneira possível. No esporte espetáculo, a gente tem, né, considerando o evento esportivo, propriamente dito, treinamento de atleta, venda de bilhetes e produtos, né, a contratação, convocação de atletas, enfim, uma série de fatores. E como auxiliar, a gente tem o fornecimento de material esportivo,
segurança. Então, num estádio que vai acontecer uma Copa do Mundo, a gente tem que ter a questão da segurança, por exemplo, né? Limpeza e todos esses aspectos. Então, esse aspecto mais auxiliar, ele está permanente e presente, né, na oferta de serviço e produto no campo esportivo, né? Então, enquanto o principal está relacionado à entrega final, o auxiliar está relacionado ao meio, mas ele é fundamental para que a entrega final aconteça. E agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema de valor. Então, enquanto a cadeia produtiva ela atende a essa necessidade, tendo foco na entrega desse produto ou desse serviço para o cliente, para o consumidor, a gente tem paralelo ou por trás o sistema de valor que ele busca não só atender essa demanda, né, fazer essa entrega, como levar isso com maior qualidade. Eu vou mostrar para vocês com exemplos aqui o que seria uma entrega convencional e uma entrega com valor. Isso acontece em todos os campos, não só na área esportiva, então, que é aquela questão do valor agregado, né? Então, você tem duas organizações que fazem a mesma entrega. Vamos pensar num produto qualquer. Mas se uma delas dá uma correta destinação para os insumos, tem uma preocupação social e ambiental, ela acaba atribuindo um valor a mais, né, para aquele produto, para aquele serviço, né? Da mesma forma, a gente pode fazer uma entrega que ela vai atingir o objetivo em duas situações diferentes, só que em um deles atinge de uma maneira cômoda, inovadora, diferenciada, e isso é valor a mais que a gente está entregando para esse consumidor, para esse cliente. Então, aqui a gente tem um exemplo bem claro, né? Esse, inclusive, é o mesmo estádio, tá? A gente tem numa época em que o estádio não tinha cobertura e no outro tem, né? Então, enquanto no primeiro atende a necessidade, existe o estádio, dá para receber torcedores, às vezes mais apertado, menos cadeira, mas tá lá o estádio, né? Então, o clube ele não vai deixar de alguma forma de usufruir do que é necessário numa competição por causa do estádio, se atende todos os critérios de segurança, etc. Agora, ele ter elementos que vão trazer mais segurança e conforto e qualidade, né, para aquele espectador, isso vai fazer com que gere mais qualidade nessa oferta, nesse serviço. Isso, inclusive, é um potencial para alavancar uma série de produtos e serviços relacionados, como, por exemplo, pode aumentar o número de torcedores quando uma coisa dessa acontece. E aqui é um exemplo bem, bem claro e interessante, né? Numa academia. Então, a gente pode fazer o treino, né, para aquele cliente de várias formas. Ele vai ter o mesmo treino e pensando do ponto de vista fisiológico, biomecânico, talvez não tivesse diferença alguma, né? Fazer no papel ou no aplicativo, ou num celular, ou numa fichinha. Mas para aquele cliente, a percepção da entrega para ele vai mudar. E lembra que marketing é percepção, né? Então, a gente acaba percebendo que existem formas diferentes de fazer a mesma entrega. Enquanto lá no início, né, para quem trabalhou em academia há mais tempo, sabe que a gente utilizava essas fichinhas no papel e apagava, né? Aí depois algumas empresas, algumas academias trocavam a fichinha quando mudava o treino, outras usavam a mesma. Isso já era um diferencial na época. Depois começou uma moda de academia imprimir o treino, né? Então, elas compravam um sistema próprio, né, entre aspas, faziam as adaptações e aí imprimia aquela versão do meio ali dessa imagem, né? E depois, agora, principalmente nessa era de pandemia e de potencialização das redes sociais, da tecnologia, dos aplicativos, surgem muitos aplicativos de planificação de treino, né? E a entrega, em tese, é a mesma, né? Aqui eu não estou entrando no meandro de que tem a aproximação do profissional presencialmente ou não estou entrando nesse mérito, mas no mérito de que a entrega é um treino adaptado à realidade daquela pessoa. E esse treino a pessoa pode ter acesso de formas diferentes, como a gente está vendo nessa imagem, né? Bom, e agora falando um pouco das interferências existentes na cadeia produtiva, né? Então, paralela à questão técnica mencionada, o planejamento propriamente dito, existem coisas que são mais orgânicas, que têm um teor político, às vezes, de mercado e que influencia na gestão do esporte, né? Alguns casos ficam evidenciados, às vezes, pela mídia, outros a gente nunca fica sabendo. A gente só desconfia como torcedor, às vezes, né? Mas a gente tem, então, por exemplo, a presença de cartolas e empresários de atletas que influenciam diretamente na escalação, no funcionamento, às vezes,
por exemplo, a gente pode ter dentro de uma academia aquele sócio que é o professor, né, o profissional que está lá dentro da academia, e um sócio que ele injetou dinheiro, mas ele nunca está lá. Esse sócio que nunca está lá é um cara que está ali, às vezes, pela questão financeira puramente, mas ele vai influenciar, às vezes, no funcionamento, no layout, às vezes ele não tem nem aquele conhecimento técnico no que ele está dando pitaco, né? Então, assim, e aí acaba sendo uma influência mais financeira, política, porque ele tem um poder financeiro, né? Às vezes como sócio ali e tal, dando esse exemplo, mas a gente tem no futebol mais claramente ainda a influência na escalação, por exemplo, dos atletas que vão jogar, né? Dentro dos patrocinadores também, às vezes existem inclusive cláusulas, né? Permitindo ou não permitindo que determinado funcionário profissional, atleta, né, possa jogar, né? Então, tem a questão do clube empresa também, onde existe um peso nas decisões que não necessariamente vão seguir um aspecto mais técnico possível, né? Nós temos a influência das mídias também, então elas exercem muita força, né? Por exemplo, nos calendários, enfim, a escolha dos clubes que ela vai colocar. Então, ela tem uma lógica que depois vou passar para vocês alguns vídeos muito interessantes, né, do Thiago Leifert falando sobre isso, mas ela tem a lógica e o motivo pelo qual ela faz as escolhas dos clubes que vão aparecer na televisão, né? Ademais, isso acaba de alguma forma influenciando a cadeia produtiva no esporte, né? E os próprios governos que escolhem o local onde vão acontecer os eventos. Quando tem, por exemplo, uma Copa do Mundo, eles selecionam, claro, eles seguem alguns critérios, mas a decisão final, né, acaba sendo deles de onde que vai ser o estádio, quanto eles vão colocar. A gente viu, passamos por Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíadas, e muito dinheiro, muito recurso rodou nesse meio, né? E essas decisões passaram pelos governos, né? Aqui alguns exemplos, né, nas mídias, não tem muita coisa, mas aqui a gente tem, por exemplo, a influência dos empresários no Esporte Clube Bahia, né? Inclusive, essa é uma matéria de agosto de 2021, é uma matéria recente. A Chapecoense recebeu 3 malas para ganhar do Grêmio, diz jornalista. No caso, tem um viés aqui, porque o jornal é de lá, né? Mas também recente, 19 de novembro de 2021, né? Então é deste mês ainda. E aí agora eu convido vocês, né, a verem uma entrevista, na verdade uma palestra que o Thiago Leifert fez na Uninove em São Paulo, e ele abre a caixa preta, assim, ele fala muitas coisas interessantes dos bastidores e dessa cadeia produtiva no esporte. Então, estou deixando para vocês os links ali no Moodle. Tá? São vários vídeos de 15 minutos, eu acho que vai dar mais ou menos uma hora e pouco, que vai complementar tudo que a gente conversou aqui mais tecnicamente. Então, eu acho fundamental que vocês assistam para poder ter essa visão do que é a cadeia produtiva no esporte. Tá? Então, hoje a gente falou um pouco dessa cadeia, né, produtiva no esporte, os atores envolvidos, as suas influências, o papel deles, né? O sistema de valor, né, do fato de a gente poder fazer entregas da mesma coisa, mas de formas diferentes, que a percepção desse consumidor, desse cliente muda, né? E isso faz com que a gente consiga ter mais êxito do ponto de vista de vendas, né? E a influência na cadeia produtiva, tá? Então, aqui a gente acabou falando disso, e aí fica novamente um reforço para que vocês assistam essas entrevistas, né? Essa entrevista do Thiago Leifert, que traz bastante elementos aí para nossas próximas discussões. Na próxima aula, a gente vai falar do marketing estratégico, todos os seus elementos. Aqui são algumas das referências utilizadas na aula de hoje. E muito obrigado, aguardo vocês então na próxima aula. Valeu, pessoal!